do Edson à publicidade portuguesa fez o ano passado 10 anos, mas a verdadeira coroação desse sucesso foi em 2022, quando conseguiu trazer o Grande Prémio de Cannes para Portugal. Como é que em 8 anos consegue chegar a essa excelência criativa? É que, de certa maneira, não foi em 8 anos, né? Foi em 8 anos, se pensarmos no período anterior de assumir a gestão da FCB e a sua base criativa, né? E até, digamos, esse Grande Prêmio, né? Ou podemos olhar por outro prisma, né? Na verdade, esse senhor levou 40 anos de trabalho para conseguir chegar aqui, né? Então, depende como o ponto de vista que você olha. De qualquer maneira, a resposta técnica, eu acho que é a mesma, né? É trabalhando cada dia como se fosse o primeiro, como se fosse o último. O primeiro no sentido de disponibilidade, de curiosidade, de atenção, de ter alguma paixão, e de conseguir olhar para cada trabalho com interesse, né? E como se fosse o último, no sentido de que não sabemos se vamos continuar essa trajetória, né? Então queremos que o nosso último trabalho seja tão bom quanto nós conseguimos fazer, né? Se a gente conseguir misturar essas duas maneiras de estar na vida, é capaz de qualquer pessoa conseguir montar uma equipe criativa, fazer uma carteira de clientes, e com um pouco de sorte e com a ajuda de Deus, chegar a Cannes e ser premiado e com ouro, prata, bronze e quem sabe até um grande prêmio. A FCB Lisboa tem conseguido de forma consistente grandes trabalhos criativos, muito premiados em vários festivais internacionais. Como se consegue estes resultados mesmo num mercado tão pequeno como o português? Não pensando nesse assunto, ou seja, a dimensão geográfica do nosso mercado, como sendo um impeditivo. Nós olhamos o trabalho e comparamos o trabalho que fazemos com o trabalho que vemos do mundo todo, seja de Lisboa, seja de Barcelona, de São Paulo ou de Nova York. Se a gente conseguir manter a cabeça aberta, e hoje em dia não é nenhuma desculpa, né? Ou seja, temos acesso à informação direta, online, na hora. Era mais difícil há 30 anos, quando não havia internet, e mesmo assim, na época, eu já advogava que a única saída para o mercado era não se apequenar, era o contrário, encontrar aqui na nossa dimensão uma maneira diferente de fazer as ideias, de pensar as ideias, tanto que o trabalho, os trabalhos que nós fazemos, que são premiados lá fora, são invariavelmente trabalhos low budget, são trabalhos em que a ideia é o mais importante, a produção vem cá, o craft vem cá para ajudar, mas não é um craft que dependa de dinheiro, não porque nós fizemos um voto de pobreza, mas sim porque não temos. Então, nós encaramos o tipo de ideia que nós queremos ter também por esse parâmetro. Eu acho que é um equívoco você tentar imitar a publicidade inglesa, a publicidade americana, se você não tem o dinheiro deles. Se você tivesse, talvez não fosse uma boa ideia imitar. Não tendo, com certeza uma má ideia. Nestes 10 anos, a publicidade portuguesa também mudou muito. Como em todo o mundo, há um fenómeno de concentração de agências, principalmente nas grandes networks internacionais. Menos agências não significa menos concorrência, menos estímulo à boa criatividade. Assim, não há menos agências, há talvez menos marcas internacionais que se aglutinaram em alguns grupos, né? E um processo que até continua. Mas acho que é mais agências, porque a cada vez que uma marca sai do mercado internacional, aparecem 5, 6, 7, 8 agências locais. Há outros fenômenos, né? As produtoras se tornaram também agências, de certa maneira, tem cliente direto. As agências de meios também vêm de criatividade. As agências digitais já existem há algum tempo e continuam. E hoje em dia, nada impede que você consiga montar uma boa agência com meia dúzia de pessoas. Antigamente, mas não antigamente, a gente fala como se fosse há 400 anos, mas não. Antigamente foi uma dúzia de anos atrás, uma dúzia de anos atrás,
era muito mais difícil atender uma conta se você não tivesse um volume talvez razoavelmente grande de pessoas. Hoje em dia você consegue fazer com mais leveza. Então, voltando, não falta concorrência, não posso reclamar disso. Não falta de estímulos exteriores de quem queira o nosso lugar, o nosso cargo, nossa empresa, nossos clientes, ou seja, continuamos sempre tendo que correr atrás do prejuízo, se a gente quiser conseguir sobreviver no dia a dia. Ainda dentro do tema das concentrações, este ano começou com o anúncio de fusão da IPG, à qual a FCB pertence, com a Omnicom. Como olha para esta fusão dos dois gigantes americanos e como é que isso poderá afetar a vossa operação? Olha, com expectativa, o negócio foi anunciado, mas ainda está naquela fase ainda que ele está sendo trabalhado, né? Ainda vai passar por uma série de fases, inclusive fases exteriores às companhias. Acredito eu que nos próximos meses o regulador americano irá avisar se o negócio pode continuar ou não. Olhamos com expectativa, sabendo que se vier a acontecer realmente, vamos tentar fazer com que seja uma coisa positiva para nós, para Portugal, mas não sei, e não suposto saber mais sobre esse negócio do que qualquer outro mortal que não trabalha no Grupo IPG. É um negócio que como são empresas públicas, abertas a acionistas, são negócios que não se resolvem assim nos corredores. Também os festivais têm sofrido mutações e muitas até acabaram. Como acha que eles têm que evoluir? Eu acho que os festivais eles conseguem evoluir quando eles se tornam mais do que premiações, quando eles conseguem ter algum foco e aí cada um escolhe o seu, né? É fazer networks, é de projetar a imagem do país fora, é porque vai ser promotor de uma determinada visão da comunicação. Esses festivais continuam existindo, ou porque também fazem algum tipo de agito cultural, seja através de palestras ou mentorias. O certo é que só mesmo a atribuição de prêmio hoje em dia sabe a pouco e aqueles que continuam e perduram são aqueles que têm essa visão de que tem que agregar outras coisas para se manter vivo. O ano passado, infelizmente, faleceu Washington Oliveto. Embora Washington já tivesse afastado há alguns anos do mercado, podemos considerar que, em certa parte, marca o fim de uma era na publicidade brasileira. O Edson também trabalhou no Brasil e é brasileiro. Como olha para aquele mercado? Eu olho com alguma curiosidade, confesso que já olhei com mais curiosidade no passado. É, existe hoje no Brasil é uma certa também pasteurização da publicidade normal. O mercado tornou-se maduro e hoje em dia o jogo é jogado diferente. Então, olha, continuo olhando com curiosidade, continuo olhando e querendo perceber quem são as pessoas, os talentos, mas cada vez vejo menos campanhas de lá, que não é mais aquele farol que já foi em tempos passados. Como disse, não porque ele morreu, mas digo até mais, quando ele se aposentou, digamos que uma era de ouro da criatividade publicitária brasileira se fechou ali, o que não quer dizer que não há uma cultura publicitária do mundo hoje que deve, seja em Espanha, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, deve a essa geração de ouro dos publicitários brasileiros da década de 70 e 80 e até 90. O Edson também trabalhou vários anos para outros mercados de língua portuguesa, como Angola e Moçambique. São mercados muito diferentes de há 10 anos, já com várias boas agências locais. Como olha para a criatividade que lá é feita? Olho com mais interesse até, ou mais curiosidade, digamos assim, porque são mercados que estão amadurecendo, né, e que podem surpreender. Eu acompanho, digamos, com mais atenção o mercado angolano, até porque temos clientes lá. Vou lá regularmente, duas, três, quatro vezes por ano. E sempre que eu vou, procuro dar palestras, seminários, participar de debates. Eu acho que eu já sou meio até percebido como um agente do mercado publicitário angolano,
sem nunca ter tido empresa lá e nem pretender ter, porque olho com um olhar não de querer tirar, né? É óbvio que se podemos vender coisas para lá, melhor, e já fizemos e espero continuar a fazer, mas não tenho uma visão de colonizar o mercado angolano. Eu queria ver se ele vai continuar evoluindo e se tornando cada vez mais independente e quem sabe, como já foi no passado, como já no passado já aconteceu em Portugal, um dia deixar de ser importador e se tornar também exportador de talentos. Portugal há 30 anos ou 34 anos quando eu cheguei, importava, hoje exporta talentos. E isso só acontece quando há algum cuidado e algum carinho dos profissionais de não querer criar uma política de terra queimada, ou seja, só quem pode fazer coisas boas é um ou outro, o resto tem que ficar parado. Não acredito nisso. Creio que os mercados precisam de estímulos e precisam de bons profissionais e precisam de ajuda de vez em quando. E se a gente puder fazer isso, que bom. O que podemos esperar dos próximos 10 anos da FCB Lisboa? Eu espero que sejam 10 anos tão animados quanto foram os 10 primeiros, que passaram muito rápido. Eu até converso sempre com amigos, clientes, né? Eu nunca fiquei tanto tempo numa empresa de uma vez só. Meu recorde anterior tinha sido 5 anos, justamente na antiga Edson FCB. E agora são 10, assim, para mim, na minha vida toda profissional, é uma coisa completamente única. Então, eu espero chegar aos 20, quem sabe, para poder fechar isso com chave de ouro. Mas também se fechar com 15 também não está mal. Por fim, muitos que nos vão ver, são certamente jovens criativos que olham o Edson como uma das referências, se não a maior das referências do mercado. Que conselhos lhes pode dar? Olhe para tipos como o Edson, olhe com reverência no bom sentido, né? Mas perceba que não me devem nada no sentido de o futuro, os jovens, uma das funções deles. Não digo questionar também é bom, mas é trazer coisas novas, trazer olhares novos e ajudar com que quem tenha a alma jovem não envelheça o seu próprio olhar. Eu sempre olhei com bastante carinho e respeito os profissionais mais antigos de quando eu cheguei no mercado, né? Um deles era o próprio Washington, né? Mas também esse respeito, que era importante, não é um impeditivo, não era uma pedra, tipo assim, isso é uma montanha tão grande que eu jamais irei chegar lá. Não, pelo contrário, é justamente olhando o trabalho de quem já tem experiência e tentando entender como é que eles fazem as coisas, que a gente consegue depois não só fazê-las, como também fazê-las ao contrário. É assim que eu faço até hoje. Eu continuo olhando os profissionais mais experientes do que eu, ainda existem profissionais mais experientes do que eu, para tentar ver qual é a magia que eles fazem e tentar, então, fazer do meu jeito.